Livro Visão Panorâmica ou Memória Sintética na Iminência da Morte, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Conclusões. Pela precedente classificação, propus-me a fazer surgir o valor teórico de que se revestem os fenômenos da visão panorâmica, valor que permaneceu até hoje mal compreendido, pois que fisiologistas e psicólogos sempre fizeram alusão a essa categoria de fatos, mas lhe concedendo significação estritamente limitada à pesquisa dos automatismos subconscientes de natureza psicofisiológica. Entretanto, os fenômenos em questão, juntamente com seus análogos, porém muito menos sugestivos, da hipermnésia, ou seja, é um fenômeno da memória no qual lembranças casuais são evocadas com mais vivacidade e exatidão que normalmente, ou quando se recordam particularidades que comumente não surgem na consciência, e da criptestesia, ou seja, telepatia, concorrem para demonstrar, de maneira cientificamente resolutiva, a existência, na subconsciência humana, de uma memória sintética, perfeita e indelével, susceptível de emergir, em toda a sua plenitude, em raras ocasiões, que, em regra geral, são determinadas pela iminência do perigo de morte. Esta última característica deveria levar os homens de ciência a serem mais reservados nas suas fórmulas explicativas, quando procuravam esclarecer o problema. Na realidade, posta em face deste formidável enigma referente à função que cumpre, na economia orgânica e em relação com a evolução da espécie, esta perfeita e maravilhosa reserva da memória normal que é sempre bem imperfeita, os fisiologistas têm categoricamente respondido que, em fato de função, ela não exerce nenhuma delas. Resposta absurda e insustentável, ainda que eu queira concordar que, até há poucos anos apenas, não se teria podido propor melhor solução. Já não acontece o mesmo hoje, numa época onde o advento das pesquisas metapsíquicas demonstrou a existência, na subconsciência humana, de um grupo inteiro, sistematizado, de faculdades supranormais maravilhosas, que, à semelhança da memória sintética, não eram destinadas a se exercerem no estado atual da vida terrestre de relação. Seguiu-se daí que, fundada em tal e tão precioso conhecimento concernente à íntima essência de ser, o problema em questão tomou extensão, se elevou, mudou de aspecto, e que a memória sintética se tornou, por sua vez, uma faculdade supranormal pertencente, como as outras faculdades, ao mesmo grupo sistematizado. E, como tudo tendia para demonstrar que as faculdades supranormais subconscientes eram faculdades espirituais sensório-psíquicas existindo em estado latente na subconsciência humana, dever-se-ia presumir que acontecia mesmo com a memória sintética, que, evidentemente, aí existe em estado latente, aguardando o momento de emergir e de se manifestar no ambiente espiritual. Ora, semelhantes induções, rigorosamente lógicas, traziam à luz um outro problema. Se era assim como acabamos de dizer, se a memória sintética devia ser considerada como uma reserva mnemônica perfeita, destinada a sobreviver à morte do corpo, neste caso, ela não podia residir nos centros corticais, bem como as faculdades supranormais subconscientes não podiam ser, como não eram, função do órgão cerebral. Isto, para as faculdades supranormais subconscientes, era fácil de demonstrar, visto que elas eram independentes da lei de seleção natural e emergiam em razão inversa da atividade da consciência normal. Sobre este ponto, e para a memória sintética, tal indução era menos evidente, ainda que, entretanto, o fato mesmo de sua existência subconsciente, em condições perfeitas e permanentes,
devesse levar racionalmente a julgar a que a memória sintética devia ser função de alguma coisa de permanente. Em suma, psicólogos e filósofos não haviam deixado de o observar e, há pouco, o Dr. Gelei havia escrito a respeito. Para que esta recordação seja vivificada, é preciso, com toda a evidência, que ela esteja ligada a alguma coisa de permanente. A criptonésia, como a criptopsiquia, demonstra a insuficiência absoluta da concepção organocêntrica. Revista Veike Unité, página 160. Isto é rigorosamente verdadeiro e é impossível aos contraditores refutar tal afirmativa, solidamente fundada nos fatos, a afirmativa que me lembra a experiência de autoscopia sonambúlica do Dr. Solier, já citada por mim na minha monografia sobre os fenômenos de bilocação e que eu gostaria de reproduzir aqui, pois que ela se mostra admiravelmente de acordo com a afirmação do Dr. Gelei, assim como com os ensinos das escolas ocultistas, que situam a sede das faculdades sensório-psíquicas no corpo astral. Assim dizia eu na citada monografia. Isto estabelecido, volto a ocupar-me exclusivamente do corpo etérico, colocando a discussão sobre certas outras declarações de sonâmbulas dotadas da faculdade de autoscopia interna, de agora em diante ligada à ciência e muito bem estudada nestes últimos tempos pelos doutores Solier, Bain, Lemaitre. Sabe-se que esta faculdade consiste no dom maravilhoso de perscrutar os refolhos mais ocultos do próprio organismo e não somente macroscopicamente, mas, também, microscopicamente de modo a ultrapassar de muitos limites dos instrumentos de que dispõe a ciência. Ora, se considera que, cada vez que é dado controlar as declarações de ditas sonâmbulas, se verifica que, além de descrever, de forma anatomicamente e fisiologicamente impecável, a estrutura e as funções dos seus órgãos internos, revelam, também, as condições patológicas deles até os menores detalhes da dissociação somática, e isto mesmo quando o operador e o sensitivo ignoram ambos a existência de uma dada lesão no organismo. Não há nenhuma razão para não se crer na lucidez delas nos casos em que revelam particularidades funcionais ou histológicas escapadas, até o momento, às pesquisas da ciência. Faço alusão, aqui, às declarações de uma sonâmbula do Dr. Solier, a propósito das funções dos centros corticais na exteriorização do pensamento. Eis a passagem em questão, que tiro da relação do Dr. Solier no número de janeiro da Revue Philosophique. Jeanne passa a mão pela fronte, joga a cabeça para trás, curva-se sobre os rins, depois bruscamente para e diz: pequenas máquinas se abriram aqui. Que são estas pequenas máquinas? Pequenas máquinas que dormiam. Que havia dentro? Um pequeno buraco redondo com pontas. O que? Um pincel? Como uma agulha, pequenas câmaras, são os pequenos buracos de antes, que dormem, são colados, eles são ligados. Para que servem eles? Servem para que eu pense, estes cantinhos lá, isto fecha e para continuamente como uma máquina em vibração, exceto os que dormem e ficam tranquilos. Onde se acham as imagens de que me falastes? Nos pequenos buracos, quando as pequenas pontas começam a mover-se, a vibrar, isto faz vir a imagem diante de meus olhos, quando a imagem vem eu não vejo mais os pequenos buracos, isto toma toda a fronte, mas eu sei que ela está lá dentro, pois que é de lá que ela sai. Porém as imagens se mantêm por fios aqui, ela mostra o seu osso occiput no nível dos lóbulos ópticos, porque, quando elas dormem, não sinto nada lá, mas, quando elas vão vir com as cores, sinto que isto puxa para trás e para diante, isto começa a movimentar no lugar, a mover, a vibrar.
O Dr. Solier acrescenta a estas declarações da sonâmbula a seguinte nota: todos os enfermos, que recuperam a sua sensibilidade cerebral, falam, do mesmo modo, dos pequenos compartimentos, das pequenas caixas que se põem em ordem, ao mesmo tempo que as ideias se esclarecem. Em nosso ponto de vista, a ideia fundamental destas citações é a de que a sonâmbula vê, nas células cerebrais, pequenas cavidades internas, ou pequenas câmaras, revestidas de prolongamentos fibrilares que, quando param e vibram, fazem surgir a imagem psíquica diante delas, imagem que toma uma forma objetiva no interior das pequenas câmaras. Em outras palavras, durante o processo psíquico da rememoração, ou ideação, toda coisa se produziria como se as imagens existissem em potência nas cavidades ou pequenas câmaras celulares, de onde as vibrações fibrilares as fariam surgir a serviço do eu consciente. Ora, tudo isto não implica a ideia de que as imagens psíquicas existem de uma forma externa ao órgão cerebral. E precisamente nos interstícios celulares denominados pequenas câmaras pela sonâmbula, campo de ação presumível do corpo etérico. Se era isto, seria preciso pensar daí que o lado físico do processo de ideação consiste justamente no seguinte: que, no meio de prolongamentos fibrilares vibrando em um meio reservado à ação do corpo etérico vai se estabelecer a relação necessária entre os centros corticais, registradores automáticos das tonalidades vibratórias variadas, chegadas até eles pelas vias sensoriais, e o corpo etérico, depositário das imagens psíquicas correspondentes. Esta concepção das funções cerebrais, a respeito da exteriorização do pensamento, seria fecunda em aplicações teóricas, pois ela se presta a fazer compreender melhor a natureza do eu consciente, onde estaria contida a verdadeira personalidade humana e, também, em fazer compreender melhor a relatividade das faculdades psicossensoriais. Ou seja, comunicação objetiva se faz por palavras, gestos e atitudes. Em sua qualidade de funções da personalidade espiritual, durante o ciclo de sua existência terrestre. Parece-me hoje que semelhantes considerações contribuem às maravilhas para indicar a via pela qual devem encaminhar as pesquisas psicológicas e histológicas do futuro, onde elas poderão esclarecer o supremo mistério da união do espírito e do organismo somático. E se consideram as palavras do Dr. Solier, todos os enfermos, que recuperam a sua sensibilidade cerebral, falam, do mesmo modo, dos pequenos compartimentos, das pequenas caixas que se põem em ordem ao mesmo tempo em que as ideias se esclarecem, palavras que indicam que não se acham na presença de uma afirmativa isolada, numa sonâmbula, mas de observações concordantes em numerosos sensitivos, quando se mostra poderosamente consolidada a presunção de que o auxiliar da lucidez sonambúlica descobriu uma grandiosa verdade histológica de ordem ultramicroscópica, verdade cujo valor científico seria incomparável no sentido que equivaleria à demonstração experimental do grande fato que a sede do pensamento, inclusive da memória sintética, seria exterior ao organismo cerebral, ou, em outras palavras, que ele residiria no corpo etérico. Vimos como tais revelações autoscópicas, ou seja, diz-se do doente que vê a sua própria imagem, nos sensitivos sonambúlicos, concordam excelentemente com as induções do Dr. Geley, induções solidamente apoiadas nos processos das análises comparadas no reino animal, combinadas com os ensinos que resultam das pesquisas metapsíquicas. Acrescento que estas mesmas revelações concordam, ademais, e admiravelmente, com o pensamento filosófico de Bergson.
no seu discurso presidencial na Society for Psychical Research, Análise dos Ciências Psíquicas, 1913, página 326, assim se exprime ele a respeito da sede presumível da memória. O que me parece se depreender do estudo atento dos fatos é que as lesões cerebrais características das diversas afasias não atingem as recordações e que, por consequência, não há, armazenadas, em tal ou qual ponto da película cerebral, recordações que a enfermidade destruiria. Essas lesões tornam, na realidade, impossível ou difícil a evocação das recordações. Elas descansam no mecanismo da lembrança, e neste mecanismo somente. Mais precisamente, o papel do cérebro é, aqui, de fazer com que o espírito, quando tem necessidade de tal ou qual recordação, possa obter do corpo certa atitude, ou certos movimentos nascentes, que apresentam a recordação buscada a um quadro apropriado. Se o quadro estiver lá, a recordação virá, por si própria, nele se inserir. O órgão cerebral prepara o quadro, ele não corre atrás da recordação. Eis, na minha opinião, o que mostra um estudo atento das doenças da memória das palavras e o que faz, aliás, pressentir a análise psicológica da memória em geral. Estas profundas observações de Bergson concordam com as revelações das sonâmbulas a tal ponto que se poderia considerá-las para comentários nas mesmas revelações. Esta circunstância merece salientada. Não lhe falta valor sugestivo. Acrescento, enfim, a opinião de E. W. Friend no Journal of the American Society for Psychical Research, 1915, página 112, a propósito de uma comunicação mediúnica registrada pelo autor. No estado em que estão as coisas, elas confirmam a tese bergsoniana, ou seja, relativo a Bergson, filósofo francês, 1859 a 1941, de que, no cérebro, só estão contidos os mecanismos da recordação, ao passo que as nossas experiências, no que tem de substancial e de intrínseco, são conservadas fora do cérebro, no meio puramente psíquico. Resulta, por conseguinte, que, em virtude da autoscopia sonambúlica, achamo-nos no limiar de grande descoberta histológica e psicológica, a qual, de uma parte, coincide com os resultados das pesquisas mais recentes no domínio das ciências naturais e metapsíquicas, que acabam de provocar a obra do Dr. Gelei de inconsciente ao consciente e, de outra, concorda com as geniais especulações filosóficas do professor Bergson. Eis uma demonstração de grande importância da autoscopia sonambúlica como instrumento de pesquisa a serviço da ciência, de modo que seria altamente desejável que os representantes do saber o reconhecessem, orientando, neste sentido, as suas investigações, multiplicando as experiências deste gênero e aplicando-lhes os métodos da análise comparada. Voltemos à visão panorâmica. Ulteriormente, eu deveria considerar a característica essencial pela qual ela se exterioriza, isto é, a que lhe permite apresentar, em termos de simultaneidade, o que a inteligência humana não pode assimilar senão em termos de sucessão. Agora, apoiando-me na análise comparada de diversas manifestações metapsíquicas, verifico como a mesma característica mostra ser substancialmente idêntica nas modalidades segundo as quais se manifestam outras faculdades supranormais. Esta característica já havia sido revelada há muito tempo, no que concerne às manifestações da memória sonambúlica e, notadamente, nos Proceedings of the S.P.R., volume 6, página 95. O Sr. Thomas Barcourt havia observado. Assim,
Como se sabe, as funções da memória ordinária consistem em um encadeamento de ideias associadas entre si, cada ideia ligando a ideia vizinha e esta a uma outra, e assim por diante. Tal é a ideia da exteriorização da memória pertencente à atividade da consciência normal, mas eu aventaria a conjuntura de que a consciência latente possui a sua memória particular, fundamentalmente diferente da outra. A memória consciente consistindo em um encadeamento sucessivo de ideias e a memória subconsciente em uma impressão pictural simultânea. Se essas hipóteses tivessem fundamentos, deveríamos esperar que a memória subconsciente de um sensitivo hipnotizado fosse capaz de repetir, igualmente bem, uma lição, começando pelo fim, assim como pelo princípio, e isto é precisamente o que se verifica nas experiências congêneres. Essas experiências são conhecidas de todo o mundo, a começar pelo caso clássico de uma sonâmbula que tivera o poder de ouvir uma conferência e depois de a repetir em sentido inverso, como se tivesse diante dos olhos o texto impresso, e a terminar pelo caso de Malvina Gerard, caso dos mais notáveis, em que a sensitiva era capaz, em estado sonambúlico, de compor comédias e de recitar trechos dela, indicados, ao acaso, por seu hipnotizados, em diversos atos, como se tivesse improvisado suas comédias de modo instantâneo e se tivesse o manuscrito diante dos olhos. Maurice Sage em Análise de Ciências Psíquicas, 1904, páginas 65 e 129. Uma outra categoria de manifestações, onde a característica da simultaneidade, na rememoração, corresponde ao equivalente da instantaneidade, ou mais ou menos, na concepção mental, é a dos calculadores prodígios, manifestação cuja particularidade consiste em resolver, com uma rapidez, com efeito, prodigiosa, às vezes, mesmo, súbita, cálculos da maior dificuldade e de uma extrema complicação. Rapidez que contrasta com a lentidão da mente normal no encaminhamento para a solução dos mesmos problemas. No que diz respeito às sonoridades, recordemos o curioso fenômeno habitual em Mozart, que percebia subjetivamente, e com simultaneidade, a sucessão e a coordenação das notas compondo uma peça de música inteira e tirando dessa aptidão um supremo deleite estético. Partindo desta preciosa anomalia verificada nesse músico, observa-se uma analogia com os fenômenos que examinamos aqui. A abolição, ou pouco que falta dela, da sucessão, no tempo, para a audição subjetiva de uma composição melódica e, consequentemente, para toda coordenação de sons em ordem sucessiva. Consigno ainda que a mesma característica da instantaneidade do desenrolar de uma ação qualquer se encontra entre as manifestações da transmissão telepática do pensamento e da visão telestesia, ou seja, telepatia, que se exteriorizam através do espaço, numa duração de tempo inapreciável. Pode-se dizer outro tanto nos casos de clarividência do passado e do futuro, que se traduz, no sensitivo, por uma visão panorâmica no presente, do mesmo modo, na circunstância dos fenômenos, de bilocação tendo relação com a translação instantânea, no espaço, do fantasma desdobrado. E se leva em conta o que afirmam as personalidades mediúnicas, haveria algo de semelhante para a noção abstrata do tempo e o sentido prático de espaço, no ambiente espiritual. Saliento ainda, no ponto de vista do sentimento da individualidade pessoal em suas relações com o universo e com a causa primária, que se conhecem exemplos tendentes a demonstrar como esse mesmo sentimento pode se transmutar em uma instituição sintética da imanência em Deus, conservando, portanto, intacta a consciência do ser, ainda que desmesuradamente enlanguecida. Esta noção foi pressentida,
Por exemplo, nos momentos de excepcional intuição transcendental, pelo ilustre poeta inglês Alfred Tennyson. Respondendo a um amigo, que havia experimentado impressão similar em seguida a uma inalação de clorofórmio, assim se exprimiu nestes termos: jamais tive revelações deste gênero por meio de anestésicos, mas experimentei frequentemente uma espécie de êxtase no estado de vigília. Exprimo-me assim na falta de um termo apropriado, a começar pela minha primeira adolescência e em momentos em que me achava sozinho. Algumas vezes eu conseguia provocar este estado, repetindo, mentalmente, o meu próprio nome, até o instante em que a intensidade, com a qual remontava em minha concepção de minha individualidade pessoal, atingia o seu limite supremo. Então, esta individualidade mesma parecia se dissolver e se esvanecer numa sensação de conhecimentos ilimitados. Este estado de consciência não era um estado confuso, mas o mais límpido entre os mais límpidos, o mais certo entre os mais certos e, literalmente, indescritível. Graças a ele, a morte me parecia uma impossibilidade ridícula. Em suma, tal extinção da personalidade, se pode assim definir este estado, não me parecia uma extinção do ser, mas a verdadeira e única existência real. Sinto-me humilhado pela maneira tão completamente imperfeita com a qual vos descrevo este sentimento, porém já não vos disse que um tal estado é verdadeiramente impossível de se descrever? Light, 1903, página 257. Tennyson volta a este assunto no seu poema The Ancient Sage e desenvolve em magníficos versos. Outro sensitivo que experimentou este mesmo sentimento de imanência em Deus foi Vincent Turvey, autor do livro The Beginnings of Spirituality, no qual, já enfermo e caminhando para a tuberculose, quis reunir, para o serviço de futuros investigadores o fruto de suas experiências pessoais, como sensitivos clarividentes. Em uma carta ao professor Isloop, dizia ele: começo a me capacitar de que todos nós, mais ou menos, participamos de um oceano da consciência universal e que cada vórtice nesse oceano, em que estamos todos mergulhados, pode, por vezes, ciente ou inconscientemente, tomar contato ou mesmo misturar-se com outros vórtices semelhantes a ele. Em apoio do que afirmo, declaro-vos que tive, efetivamente, a prova da realidade de tal condição do ser humano. Eu havia, então, perdido todo sentimento de individualidade não somente e tinha a sensação de ser um vórtice no grande oceano da consciência universal, como ainda sentia que eu estava em outros vórtices, ou individualidades humanas, passadas, presentes e futuras, que tinham existido ou que existiram nesse oceano. Journal of the American SPR, 1912, página 509. Para quem quer que não tenha passado pela experiência acima descrita, é bem difícil conceber no que consiste este sentido da imanência em Deus, ou, de outra forma, da consciência cósmica. Do ponto de vista filosófico e de uma lógica rigorosa que eu diria mais ou menos inevitável, é conceber tal finalidade para o espírito humano. E a teologia mais antiga na civilização dos povos, a do budismo, o ensina sempre pela doutrina do Nirvana, doutrina que, para muitos, significa, de uma forma errada, a extinção da consciência individual, quando ela, na realidade, prescreve que a meta final do ser é a assimilação em Deus, ainda que a consciência do ser aí fique intangível, mas aí seja somente elevada a proporções incomensuráveis. É bem o que haviam intuitivamente percebido Tennyson e Turvey. Resulta daí que, pela lei da analogia, dever-se-ia concluir que o microcosmo homem, reintegrando-se no macrocosmo Deus, concorreria,
por uma medida infinitesimal, para constituir o ser infinito e participaria, de modo não menos infinitesimal, de sua natureza, ainda que seja conservada a consciência do ser. Assim, e da mesma maneira, milhares de células compõem o organismo humano e concorrem, a título infinitesimal, para constituir a personalidade físico-psíquica, participando de sua natureza, pela mesma infinitesimal proporção, permanecendo intacta a individualidade que lhe é própria. Ainda que possa ser assim, não insistiremos sobre estas especulações filosóficas, de caráter inconcebível para a mente humana, salvo os raros casos de intuição nos videntes, de que ele falou. Queremos desde já observar como os exemplos acima ratificam o que se disse a respeito do assunto. A saber, que a característica da simultaneidade, em oposição à da sucessão, nas rememorações pictográficas da visão panorâmica, é também a característica de todas as faculdades supranormais existentes na subconsciência. Assim sendo, é lícito deduzir daí que esta mesma característica, tanto para as funções da memória quanto para o processo da ideação, a transmissão à distância do pensamento, a translação no espaço, ou, ainda, para o sentimento de imanência em Deus, constitui a modalidade pela qual se exercem as faculdades espirituais no ambiente espiritual. Tão maravilhosa perspectiva sobre a existência de além-túmulo fora como que esclarecida no espírito profundamente filosófico de Frederick Amiel por ocasião da revivescência de uma recordação de sua infância, que ele esquecera havia mais de 40 anos. Nossa consciência é, pois, como um livro cujas folhas, viradas pela vida, se cobrem e se ocultam sucessivamente, a despeito de sua semitransparência, mas, ainda que o livro esteja aberto na página do presente, o vento pode voltar, durante alguns segundos, as primeiras páginas para leitura. E, por ocasião da morte, essas folhas deixariam de sobrepor e veríamos todo o nosso passado ao mesmo tempo. Seria passagem do sucessivo à simultaneidade, isto é, do tempo à eternidade. Compreenderemos, então, em sua unidade, o poema ou o episódio misterioso de nossa existência, soletrada, até então, frase por frase. Seria essa causa de glória que envolve tantas vezes a fronte e a face daqueles que acabam de morrer? Haveria, neste caso, analogia com a chegada do viajante ao cimo de uma montanha, de onde se desdobra, diante dele, a configuração de uma região percebida antes por relances. Pairar sobre a própria história, adivinhar o sentido dela no concerto universal e no plano divino seria o começo da felicidade. Até então se tinha sacrificado a lei, agora se saboreava a beleza da lei. Tinha-se penado sob o chefe da orquestra, tornava-se agora ouvinte surpreso e encantado. Só havia divisado o seu pequeno caminho na neblina, agora um panorama maravilhoso de perspectivas imensas se desdobra de repente diante de sua visão extasiada. Porque? Henri Frederick Amiel, Fragmentos do Jornal Intime, volume 2, pág. 172. Desejando resumir, em um parágrafo final, o que acabou de ser exposto, diremos que, se, quanto às manifestações da visão panorâmica, os fisiólogos e psicólogos se tinham limitado a afirmar a correlação incontestável, pelas leis da equivalência, entre as atividades opostas, morfológica e psíquica, no significado de uma correspondência paralela, e não de uma conversão absoluta, ninguém teria pensado em contradizê-los. Eles, porém, pretenderam que as suas induções sobre a rapidez da circulação cerebral ou sobre a regressão da memória na histeria se mostravam suficientes para explicar,
fisiológica e psicologicamente, os fatos, sem que restassem, na expectativa de uma solução, questões de outra natureza. Tem-se o dever de reconhecer que, assim apresentadas, as suas presunções foram parcialmente justificáveis, porquanto eles não conheciam ainda a existência da fenomenologia metapsíquica, única capaz de esclarecer os enigmas da psicofisiologia. Isto não impede que o seu ponto de vista, nos dias presentes, pareça bastante acanhado e deficiente para que se espere inverosimilmente que alguém se satisfaça com ele. Ainda que se pense nele, é fato o que, quando se estudam os fenômenos em questão em suas multiformes modalidades de manifestação, quando se os considera em suas relações com o grupo das faculdades supranormais existentes na subconsciência, e se verifica que a característica essencial da visão panorâmica, isto é, a simultaneidade, em oposição à sucessão na percepção dos estados de consciência, é, também, sob formas diversas. A característica de todas as modalidades de manifestação das faculdades supranormais subconscientes, então, é-se levado, inevitavelmente, a concluir que a visão panorâmica, embora reveladora da existência subconsciente de uma memória sintética, pertence, por sua vez, ao grupo das manifestações supranormais subconscientes. Tais conclusões, combinadas com o fato de que a memória sintética é de natureza permanente, indicam que a sua sede não pode ser achada na substância, cambiante por excelência, dos centros corticais, mas que se deve buscar os seus traços em algo que é permanente, exterior a esses centros mesmos, ainda que intimamente ligados a eles por natureza. Ora, esta indução, logicamente necessária, leva a admitir a existência de um corpo etérico, sede natural das faculdades supranormais subconscientes, e a existência de um corpo etérico já foi demonstrada, baseando-se nos fenômenos da exteriorização da sensibilidade, da autoscópia interna, da bilocação e do desdobramento fluídico no leito de morte. Já vimos como estas conclusões se tornaram susceptíveis de se acharem validados dedutivamente, assim como demonstraram o professor Bergson e o Dr. Geley. Verificamos, além disto, que a tese sustentada por eles era admiravelmente confirmada, ela também, pelas percepções autoscópicas de sensitivos sonambúlicos. Resta, assim, estabelecer que a memória sintética, donde derivam os fenômenos da visão panorâmica, pertence ao grupo das faculdades espirituais inerentes à subconsciência humana, faculdades que, lá, existiriam pré-formadas, em estado latente, na expectativa do momento em que surgirão e começarão a se exercer no meio espiritual, da mesma maneira que, no embrião, existem, pré-formadas e em estado latente. As faculdades de sentido terrestre, na expectativa do instante em que surgirão e começarão a se exercer no meio terrestre. Fim do livro Visão Panorâmica ou Memória Sintética na Iminência da Morte, de Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.